Olá! Enchimento cerâmico em lajes treliçadas não é puramente construtivo. Tive uma discussão no grupo de concreto sobre essa questão, tá? Que num dimensionamento base, a gente considera como se o cerâmico não auxiliasse em nada, mas em alguns casos ele pode acabar sendo crítico e esse é um dos motivos que muitas vezes uma obra mal planejada, feita totalmente errado, ainda está de pé. Mas a questão é, vamos começar então. Primeiro, vamos pensar uma obra no momento fator negativo, porque no topo só tem concreto, então a questão é o momento positivo. Uma laje de vigotas realmente ela é unidirecional. Estou falando no negativo aqui. Então, momento fator negativo. E eu vou imaginar que, para calcular o momento fator negativo, eu tenho 2 ferros de 10 de negativo, ok? Um espaço entre 9 centímetros das vigotas e 25 MPa. Tá? Isso eu estou falando, primeiro modelo, mas tecnicamente a compressão também ocorre no enchimento de DPS. Só que no enchimento de DPS, diferença mínima não vai modificar nada no modelo. A questão é, como que é o processo usual de dimensionamento? No processo usual de dimensionamento, a gente considera encontrar de aço, ok? Encontra a resistência que o aço tem, encontra qual área de concreto tem que ter a mesma resistência, mede a distância de eixo a eixo e calcula o momento fator resistido, ok? Esse é o procedimento base que a gente faz para o dimensionamento de qualquer peça de concreto armado na flexão, puramente flexão no caso, tá? Mas a questão é que a área de concreto é equivalente para suportar a mesma força de tração que o aço suporta. O aço e o concreto têm forças iguais só em sentidos opostos, ok? Isso vai me dar, nesse caso, um momento fator máximo da laje, tá? Então, o momento fator de projeto tem que ser menor do que 1.418 nesse caso, no negativo, claro, né? Tem que meter aqui, seria o MR negativo, tá? Mas essa é a questão base. Agora, vamos fazer a mesma conta considerando o enchimento cerâmico com uma resistência no eixo principal. Lembrando que o cerâmico, como ele tem furos em um eixo, ele não tem a mesma resistência em todos os eixos. Mas a questão é, vou considerar 3 MPa. Geralmente, enchimento cerâmico consegue 3, 4, 5 MPa tranquilamente. Depende do caso, claro, depende da qualidade de cura e tudo mais. Mas a questão é, isso a gente vai combinar o concreto. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou considerar que eu tenho o concreto aqui com 25 MPa, mais a cerâmica com 3 MPa, tá? 3 MPa contra 25 é uma diferença bem considerável, mas ela existe e é importante. Por quê? Bom, porque a força de tração é a mesma, 6,83. A área de material tecnicamente aumenta, mas o braço de alavanca também aumenta porque o material está mais abaixo. Okay? Aquele momento de 1.418 vai para 1.497. Então a gente ganhou 5,5% no negativo. Okay? Então isso realmente acaba acontecendo numa laje de enchimento cerâmico. Ela tem um pouquinho mais resistência negativo do que se a gente imaginasse puramente apenas o concreto. Entendido? Então essa é a questão. Considero toda essa região adicional aqui e eu ganhei 5,5%. Tá? Agora, você vai dizer, tá, mas 5,5% é bem pouca coisa, né? Porque a armadura negativa, primeiro que ela não vai ser gastada de fora a fora, vai ser numa região pequena da laje, né? A gente vai colocar só nos pontos onde tem negativos. Mas, no eixo forte pode ser ignorado tranquilamente, né? Por quê? Porque 5,5% de diferença maior parte das vezes não vai ter diferença e algumas vezes, quem sabe, eu consigo trocar, sei lá, 2 ferros de 8 por um de 10, mas é casos pequenos. Então, a diferença de custo é pequena. Por 5% de diferença só no negativo da laje, ok? Mas e no eixo transversal, tá? Porque a questão é, no eixo longitudinal, a laje tem a altura total, mas entre as vigotas, eu só tenho a capa teoricamente, só que não é só a capa, porque eu tenho um enchimento abaixo, eu tenho uma vigota transversal abaixo em alguns pontos, mas eu tenho um enchimento abaixo, então eu estou ganhando braço de alavanca, ok? E tecnicamente esse 5,5% auxilia a evitar domínio 4. Claro, 5,5% é um exemplo, se dependendo do FCK, dependendo do enchimento cerâmico, dependendo de tudo mais, vai ser diferente, mas é uma base. Provavelmente vai ser menos que 10% quase sempre. Ok? Então vamos iniciar com uma laje de 4 centímetros, que é o usual, né? Se eu quero uma laje eficiente, ela vai ter 4 centímetros de capa, né? E a tubulação não é colocada em cima da laje, porque daí realmente é para queimar dinheiro, tá? E uma malha
Q61. Então a malha mais leve tecnicamente que eu posso ter, que é a malha Q61, 3.4 cada 15. A área de aço é 0.61, a resistência do aço é 3.182 por metro, né? A área de concreto equivalente seria 21 centímetros, que dá um braço alavanca de 1.9. Então vai gerar um momento fator resistido de 0.06. Perceba que o momento fator resistido de uma laje no eixo transversal é bem fraco. Por quê? Porque ela tem só 4 centímetros de altura, eu perco metade disso no cobrimento. Okay? Por mais que esse momento fator resistido seja positivo e negativo, eu perco metade no cobrimento e, consequentemente, eu resisto um momento fator bem pequeno, tanto que uma capa da vigota só vem se vão entre uma vigota e outra. Tá? E como o momento fator resistido é muito menor no eixo fraco, a gente ignora ele. Okay? O que faz sentido em enchimentos de EPS. Agora a gente vem à questão. Vamos considerar a tabela. E vamos considerar que no eixo transversal, como a gente está perpendicular aos furos, ela resista 1 MPa. E geralmente ela resiste mais, se ela tiver um fundo liso e tudo mais. É possível atingir mais do que isso tranquilamente. É só uma base que estou imaginando agora. Tá? A mesma malha base vai gerar 0,61 cm² por metro. Mesma resistência. Né? A diferença é que eu vou precisar de muito mais material, né? Porque eu tenho um material de resistência muito menor. Né? Vou ter um braço de alavanca de 7,4, o que é muito maior que 1,9. E vai gerar um momento fator de 0,235 contra 0,06 numa força por metro. Foi para 0,235. Então eu quase quadrupliquei a resistência. É uma resistência baixa ainda, é muito menor do que no eixo forte, mas é uma resistência que existe e é uma resistência que muitas vezes pode garantir uma obra mais eficiente. Entendido? Tá? E essa diferença seria maior ainda se eu tivesse uma malha superior ao mínimo. Então, se eu colocasse uma malha aqui 92, se eu colocasse algum reforço negativo onde eu tenho negativo, se eu colocar enchimentos de maior resistência, como de concreto solar, eu poderia ter uma diferença maior ainda aqui. Entendido? Tá? E agora entra a questão, e de que importa isso na prática? Como que se modifica os projetos? Bom, primeira coisa que vai acontecer é que negativos irão ocorrer mesmo em lajes em eixos diferentes. Ok? Inclusive, no caso de balanços pequenos, a gente pode imaginar de uns 500 kg por metro quadrado de peso da laje, mais carga permanente na laje, mais sobrecarga da laje, em torno de 500 kg por metro quadrado, que é uma base de uma obra residencial, sem contar cargas de parede. Né? Um balanço de 80 centímetros funcionaria só pela rigidez da tabela. Okay? Então, o que acontecer é que tecnicamente seria possível ter 80 centímetros de balanço, considerando o enchimento junto, tá? E a obra continuaria estável mesmo com as vigotas perpendiculares. É uma questão que você vê muitas vezes em obras onde, claro, tem como corrigir isso aqui e melhorar muito mais, mas a questão é, você tem, sei lá, uma laje aqui, né? A laje sendo nesse eixo, e daí você tem um beiral. Okay? E daí aqui essa laje vem nesse eixo, e aqui, como é proibido por lei as pessoas trabalharem com laje no vão maior, fazem o balanço aqui nos 80 centímetros. Né? E daí fica esse balanço aqui, tecnicamente teria hipostático, mas como eu comprimo a cerâmica embaixo, isso aqui é estável, ok? Tá, mas, e daí com essa borda aqui, muitas vezes faz uma maluquice, tem como fazer, já tem aula no canal sobre, tem aula no curso de concreto sobre também, mas a questão é, muitas vezes faz uma maluquice de laje para tudo que é lado, tudo mais, o que não faz o menor sentido. Tem 4 métodos, inclusive, de fazer isso aqui diferentes, tá? Sem fazer maluquice, garantindo estaticidade. Tá? Mas isso aqui em cerâmica até funcionaria, em EPS poderia gerar uma falha considerável, porque dá uma diferença gigante da resistência. Claro, poderia ser pensado como planejar corretamente e não seria um problema, mas essa é a questão. E, além disso, né, isso faz com que obras de concepção maluca, aqui tem um exemplo de uma obra de concepção maluca, um aluno meu me enviou esse projeto aqui, que apareceu, engenheiro que posta tudo mais no Instagram, nossa, eu fiz um projeto extremamente complicado, deu muito aço e eu quero me gabar que estou gastando bastante aço. E aí eles fizeram uma coisa assim, né, onde tem essa viga aqui, que ela está apoiada aqui e apoiada aqui, daí essa viga está pegando a carga, tem um balanço gigante, né? E essa viga não tem rigidez para isso, e daí foi colocado laje sempre no vão menor, porque colocar no vão maior, mesmo que seja mais eficiente, é pecado, e daí geraram uma maluquice assim, só que foi feito de enchimento cerâmico, né? E daí eu falei para um aluno meu, no descanso mais, que no caso do enchimento cerâmico, o enchimento está ajudando a garantir que isso aqui não vai cair, tá? E reduzindo a flecha também, né? Porque uma obra desse porte aqui, muitas vezes o engenheiro vai aplicar uma contra-flecha pesada, mas esquece que
flash de parede e tudo mais, não tem como aplicar contra flash. Não adianta aplicar contra flash no caso, tá? Mas, na prática, isso aqui, claro, seria muito mais eficiente em vigotas contínuas, mas a gente tem uma certa continuidade por causa do enchimento cerâmico. Entendido isso aqui? Tá? E entra a questão, se você esse projeto aqui e num balanço desses aqui, que tem viga hipostática até não poder mais, fosse usado o enchimento cerâmico, apesar do maior peso, muitas vezes está aumentando a estabilidade da obra. Entendido? Tá? Porque ele acaba tendo uma função estrutural, você querendo ele ou não. Entendido? Tá? E por questão final, você quer aprender a administrar corretamente uma laje e garantir um projeto econômico eficiente? Eu demonstro na prática nos cursos concreto armado. Inclusive, onde eu demonstro e faço o projeto completo de uma obra desde análise de concepção até o dimensionamento e otimização. Tá? O link no meu curso concreto armado está na bio, ok? Também eu deixo na descrição aí embaixo, tá? Mas, por enquanto, seria isso então, tá? O enchimento, ele é uma cerâmica como um todo, ela é um material rígido. Se ela for instalada de qualquer maneira antes do concreto, igual acontece com as vineira amarrada, mal bem está acontecendo igualmente em uma laje com enchimento cerâmico. Ela aproveita aquele enchimento e ele acaba sendo parte da estrutura, você querendo ou não. Você pode ignorar tecnicamente em um eixo, é uma diferença pequena. Se tiver um planejamento adequado da obra, a diferença é pequena, porque ele tem um planejamento adequado e não precisa fazer essas maluquices de balanço e tudo mais. Mas em casos malucos aí, que é infelizmente uma coisa que está crescendo muito, que é o engenheiro que baixou o software, como ele tem um software, ele sabe projetar estruturas, mesmo que ele não entenda nada de estática, ciências materiais e tudo mais, gera esses problemas depois. Entendido? Tá? Mas, por enquanto seria isso então, e até a próxima.